Iniciando o nosso primeiro módulo, o item 1.1 é montar estratégia própria ou adaptada para operar. Traders que operam profissionalmente, assim como eu, geralmente têm a ou as suas próprias estratégias. Não é um pré-requisito, você não tem a obrigação de construir a sua própria estratégia. Mas ao longo de seu aprendizado, muito provavelmente depois que você já estiver andando sozinho com suas próprias pernas, depois do curso, você vai começar a ver isso. Você vai começar a pensar assim, mas essa estratégia seria melhor se tivesse isso, se tivesse aquilo. Isso aqui eu não vejo necessidade. E por aí vai. A partir daí, você vai começar a construir a sua própria estratégia, já baseada no que você mesmo aprendeu, no seu dia a dia operacional, já baseado no melhor, que é a sua própria vivência de mercado. Montar sua própria estratégia não vai ser coisa de outro mundo. Não agora que você está começando, mas logo que passar a aprender a ler os gráficos, a fazer uma análise, conhecer os indicadores técnicos e fundamentalistas, e depois que eu passar algumas estratégias básicas e também as que eu utilizo, aí você vai ver que basicamente montar sua estratégia não é coisa do outro mundo. Vai ser como montar um quebra-cabeça, só que o desenho quem vai criar é você. Você vai elaborar um setup, vamos chamar assim, que mais seja eficiente, dependendo do tipo de trades que você vai fazer. Mas isso vamos deixar lá para frente. Tem gente que só opera com um gráfico limpo, sem nenhum indicador técnico, e faz uma análise gráfica baseada nos desenhos que o gráfico faz, vamos dizer assim. Essas linhas brancas seriam uma linha de tendência de alta e marcações de suporte e resistência. É um tipo de estratégia, é um tipo de análise de estratégia na verdade é o mais utilizado aí pela maioria dos traders. Tem gente que utiliza o gráfico limpo e acrescenta essas linhas aí que são as chamadas médias móveis. Você também vai estudar sobre elas mais para frente. Tem gente que utiliza o gráfico e acrescenta esses indicadores técnicos. Aí que você está vendo, o RSI e o indicador de volume. Não são só esses que existem não, existem centenas de indicadores. Ao longo do curso vamos aprender a utilização de alguns deles. Quando a gente fala sobre montar a própria estratégia, a princípio dá medo, né? Você pensa, nossa, eu vou conseguir fazer, montar a minha própria estratégia, mas acredite, não é nada de outro mundo, não é a coisa mais difícil do mundo. Na verdade, é um processo natural. Tem traders que operam aí há bastante tempo e nunca criam sua própria estratégia. Sempre utilizam uma estratégia de A, de B, de C. Na verdade, existem por aí alguns mentores na internet, pessoas aí que criaram alguns setups, pessoas até famosas que criaram setups que são famosos e funcionam, claro. E funcionam até hoje e muitas pessoas usam, muitos traders utilizam setups que outras pessoas criaram. Eu por muito tempo utilizei setups que outras pessoas criaram, mas eu comecei a personalizar mais o meu operacional, mais voltado para uma forma que eu sinta mais facilidade de fazer. E eu acabei descobrindo que tem algumas coisas que funcionam mais para mim do que outras coisas. E eu acredito que no decorrer do curso, no decorrer da sua carreira de trade, vamos dizer assim, você também vai descobrir se você vai utilizar somente uma estratégia pronta de terceiro, uma minha, no caso, das que eu vou ensinar aqui no curso, ou se você vai adaptar uma minha ou qualquer outra e criar você mesmo a sua própria estratégia, você mesmo o seu próprio operacional. Eu acredito que esse é o caminho natural do trader realmente de sucesso, é criar o seu próprio operacional. Um exemplo prático de criar estratégia, eu vou dar um exemplo como foi que eu passei a utilizar estratégias de terceiros e como foi que eu acabei criando a minha ou as minhas estratégias. Vou dar um exemplo básico. Muita gente começa a operar, quando aprende a operar suporte e resistência. Vai lá, traça linhas nos gráficos e opera essas linhas de suporte e resistência, pegando reversão, pegando retração e tudo mais.
Uma segunda estratégia muito utilizada, que o pessoal usa muito, é a famosa estratégia do caixote. Ele pega lá na abertura do Pregão de Londres. Estou falando aqui coisas que a gente vai estudar aqui mais para frente, tá? Não se preocupe, tudo isso aí que eu estou falando, você vai saber mais para frente o que é pregão, o que é caixote, o que é sessão, o que é tudo isso. Tá? Então ele chega lá, faz a estratégia do caixote e pega o rompimento, ou seja, é um trade que é uma estratégia que utiliza rompimento. Tem outro lá que utiliza a estratégia de média móvel, tocou na média, vende, rompeu, compra. Tem outro que pega lá o volume, acha quando tiver volume. Tem outro, enfim, tem dezenas de milhares de estratégias diferentes. Eu simplesmente fui lá, eu fui descobrindo. Essa aqui do caixote da madrugada, não dá para mim operar de madrugada, 4 horas da manhã, geralmente, que é a hora do Pregão de Londres, que é o horário um dos horários que mais tem volatilidade. Já não quero acordar 4 horas da manhã, então vou pegar essa estratégia aqui e vou adaptar ela para mais tarde, para o Pregão de Nova York, que é mais compatível com o nosso horário aqui no Brasil. Então eu vou lá e pego só o fundamento disso aqui. Aí eu pego a estratégia da média. Não, essa estratégia, só isso aqui da média, eu não acredito que funciona. Eu acredito que tem que ter um filtro a mais, porque aqui vai ficar muito falho. Eu pego lá a estratégia de suporte e resistência, também incluo nela. Porque eu acredito que só o suporte e resistência também fica muito falho. Aí eu acrescento conhecimento de sobrecompra, de sobrevenda, de volume, de sessão, de suporte, de resistência, de price action. Junto tudo e faço o meu próprio operacional. E é assim que você também vai fazer o seu próprio operacional.